escrito por Mauro Gonçalves da Rocha, 7ª parte de A Origem e a Expansão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da região de Caratinga nas décadas de 1930 e 1940. Entrevistas. João de Deus Santana, genro de Dona Cândida Maria do Bom Sucesso Franco Sadida, a qual foi membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus nas décadas de 30 e 40. Ele foi convertido em 1955, passando pelo batismo em 31/12/1955. Foi à igreja aos 16 anos e 9 meses, conheceu sua esposa Hebe aos 17 anos. Ao ser entrevistado, disse que naquele tempo as pessoas, por terem pouco conhecimento, misturavam doutrinas com costumes. Exemplo, tamanho das saias, das mangas de blusas, tudo era considerado doutrina. Daí a diferença para os dias atuais. Os pastores não tinham nenhuma formação teológica, mas liam muito a palavra de Deus, Bíblia. Eles acreditavam na variedade de mistérios, diversidade de dons, múltiplas operações. O Espírito Santo é o que operava tudo em todos. Na questão do casamento, o conselho era que não se passasse da idade, para não cair em adultério. Era com muito respeito. Se namorasse alguém fora da igreja, era feita uma advertência seguida de disciplina, caso desobedecesse. Modelo administrativo da congregação. Com o crescimento da igreja, foi necessário a abertura de congregações filiados à sede, onde o pastor era o presidente e estas eram administrados por presbíteros que traziam seus relatórios espirituais e financeiros para a sede. Bem cedo, a igreja enviava obreiros com tempo integral e custos pagos por ela para realizar missões. Ruth Salles Soares e Elizabeth Sueli Salles são filhos do pastor Geraldo Salles e Maria de Castro Salles, o qual esteve sob a direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Caratinga no final da década de 1940, ou seja, entre 1948 e 1950. Suas filhas, ao serem entrevistadas, relataram sobre as dificuldades encontradas pelo pastor devido às intolerâncias religiosas da época na região de Caratinga, assim como o baixo poder aquisitivo familiar. Falaram também sobre questões dos usos e costumes da igreja, que, conforme suas falas, podem perceber muitas alterações ocorridas desde então. Geraldo Salles era natural de Entre Rios. Casou-se aos 19 anos de idade com Maria de Castro Salles quando ela tinha 16 anos. Casaram-se em um dia de sábado e no dia seguinte, domingo, foi consagrado a pastor. Ele trabalhava em olarias, fabricando tijolos. Devido à situação financeira muito difícil, tinha apenas um paletó em que usava a semana inteira e aos sábados lavava para que pudesse usá-lo no dia domingo. A primeira igreja pastoreada por ele foi a Assembleia de Deus de Bom Despacho, Minas Gerais, às 6 horas de Belo Horizonte. Quando chegamos em Caratinga, em 1948, a sede da igreja já era na Rua Princesa Isabel. Entretanto,
o templo era bem pequeno, onde reuniam os membros que seguiam uma doutrina bem rigorosa, em que as mulheres não podiam cortar cabelos, as vestes tinham de ser de forma a cobrir bem o corpo, não podia namorar pessoas não membros da igreja e nem possuir ou ouvir rádio. Geraldo Salles, naquela época, não tinha automóvel e realizava os trabalhos da igreja a cavalo, bicicleta ou a pé. Em vários momentos fora perseguido por pessoas não crentes, sendo muitas vezes ameaçado de morte. Dona Elizabeth Salles conta que muita gente perseguia os crentes enquanto realizavam seus trabalhos religiosos. Desta forma, podemos entender que quem se declarasse evangélico, ou seja, protestante, acabava por receber, a partir de então, perseguição ou repressão da pessoa que se tornavam inimigas de quem professasse a fé cristã na visão do protestantismo. Certa vez, Geraldo Salles chegou em casa machucado porque, ao vir do trabalho da igreja, um homem, irado com o trabalho que realizava, deu nele uma foiçada na perna. Muitas vezes, enquanto dirigia o culto, as pessoas jogavam pedras no local em que os crentes se reuniam. Ruth Salles se sente prazerosa ao falar sobre a simplicidade e comprometimento de seu pai com a fé professada. Ela afirma que seu pai foi um homem muito querido pela comunidade da Assembleia de Deus, era um homem idôneo e muito carismático. Geraldo Salles, o pai, tinha apenas o 2º ano primário, mas era um homem que tinha muita carisma e amplo conhecimento bíblico. Chegou a ser presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e, além de ter levado o evangelho a várias regiões deste país, foi também ao exterior, Bolívia e Jerusalém, tendo o privilégio de fazer uma oração dentro do túmulo de Jesus. Quando ele faleceu, uma irmã chamada Graciosa Maria de Souza escreveu a seguinte poesia oferecendo à nossa família. Senhor, tu levaste para si aquele que lhe era querido na escolha dos bens aventurados, foi ele o preferido. Criaste, salvaste, preparaste, separaste, ungiste com teu poder e sem demora o enviaste. Era ainda jovem e formoso quando sentiu a chamada divina para ingressar no ministério que o homem de Deus se destina. Falar do seu ministério seria difícil demais, jamais ousaria fazê-lo sem ter as provas reais. Calar já não consigo, impossível também me seria como esconder raios do sol que fulgam em pleno dia. Foi para longe dos amigos, deixando as parentes queridos, foi levar mensagem de paz àqueles que estavam feridos. Levando consigo a jovem esposa que Deus lhe deu por companheira e sempre lhe serviu de bênçãos em sua bendita carreira. Os dois eram felizes, viviam em santo amor, em obediência e santidade, convém a um pastor. Seu lar se fez num jardim, com pequenos botões se abrindo, eram os filhos que Deus lhe deu em sua vinda florindo, em suas vidas florindo. Sempre prudente e vigilante, esperando Jesus voltar, de que
um dia, subitamente, esta vida veio deixar. É um instante doloroso daquela tragédia mortal, dilacerou os nossos corações a sua morte fatal. Mas não fiquemos aqui, mergulhados na tristeza e dor, aguardemos um dia feliz, encontrá-lo junto ao Senhor. Já estamos com saudades do nosso amado pastor que dedicou sua vida ao trabalho do Senhor. O Senhor levou para si, está livre de todos os males, o grande homem de Deus, o pastor Geraldo Salles. Conclusão. Apesar de não serem bem-vindos, mas rejeitados e perseguidos no início do período do Brasil colonial, assim que a família real veio para este país, a situação começou a mudar, facilitando a entrada de protestantes oriundos de diferentes nações devido à abertura dos portos brasileiros às nações amigas, os quais, entrando em contato com a sociedade brasileira, puderam dar início à transmissão de uma nova filosofia religiosa aos nativos. Entretanto, só após a independência do Brasil, os alemães e suíços luteranos se instalaram no Brasil, criando uma sociedade evangélica. Mas era proibida pregar suas filosofias religiosas à população brasileira. Já no reinado de Dom Pedro II, se tornou mais fácil devido à proximidade de James Corey Fletcher, capelão da Igreja Presbiteriana, ao imperador e a vários intelectuais deste período. James Corey Fletcher era muito procurado pela população em busca de conhecimento da nova fé pregada pelos protestantes. Porém, quem veio a fundar a primeira igreja presbiteriana no Brasil foi o médico missionário escocês Robert Calley, da Igreja Congregacional, que chegou aqui fugindo da perseguição e, sendo também amigo de Dom Pedro II, fundou no Rio de Janeiro uma igreja com esta denominação. Somente em 1859, Ashel Breen Chris Simonton, ou seja, Ashbel Green Simonton, chegou ao Brasil, vindo a fundar a Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro em 1862 e a participar da ordenação do primeiro pastor evangélico brasileiro, o ex-padre José Manuel da Conceição. Antes da chegada dos suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre ao Brasil, já existiam aqui pessoas que tiveram a experiência no falar em línguas estranhas, ainda no Brasil Império, como é o caso de Fritz Machulat, alemão e evangélico que chegava ao Brasil em 1870, e também Erik Nilsson, o sueco, que veio a Belém do Pará como missionário da Igreja Batista e que em 1891 buscou o batismo no Espírito Santo durante 14 dias. Porém, quando ele começou a sentir as manifestações espirituais, sua mulher ficou com medo e o impediu de continuar. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi fundada no Brasil pelos dois suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre em 13 de junho de 1911, quando foram expulsos da Igreja Batista, onde congregavam, com os mesmo nome de igreja de William J. Seymour, nos Estados Unidos, de onde foi expulso o pastor batista William H. Durham, de quem foram discípulos Daniel Berg e Gunnar Wingre, ou seja, Missão da Fé Apostólica. E somente em 11 de janeiro de 1918, ela foi oficialmente registrada por Daniel Berg como Assembleia de Deus. Já a cidade de Caratinga
foi visitada em 1937 pelo missionário August Wesson, na qual já existiam várias pessoas evangelizadas por um destacado soldado militar da cidade, de nome Antônio Teixeira. Nesta oportunidade, foi fundada a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na região, dando posse ao primeiro pastor desta igreja de Caratinga, o pastor José Gonçalves de Oliveira, que fez o lançamento da pedra fundamental do primeiro Templo da Assembleia de Deus em Caratinga, situado à Rua Princesa Isabel 52, dia 30 de janeiro de 1942 e inaugurada dia 18 de julho de 1943. Veio a ter como sucessor o pastor Geraldo de Freitas em 1946, sendo ainda em dezembro também de 1946, substituído pelo pastor Benevenuto de Araújo, que veio a presidir a Assembleia de Deus até quando foi sucedido pelo pastor Geraldo Sales aos 7 dias do mês de setembro de 1948, que administrou a referida instituição até 1950, sendo que, pelo seu destacado trabalho, acrescentou também à instituição, vindo a batizar várias pessoas até que passou a direção interinamente ao pastor José Gonçalves de Oliveira, que novamente retorna à presidência da igreja.